Manuel Gontijo, eu assisti a sua aula sobre absolutismo e a mentalidade revolucionária, em que o senhor expõe o absolutismo como um dos aspectos inseridos dentro dessa mentalidade, como uma revolução que culminou no fim do feudalismo medieval do poder da igreja. Sim. A esse respeito eu tenho duas dúvidas. Primeira, como o senhor compreende o papel de certos padres e bispos católicos na ascensão do Estado moderno? Por exemplo, o papel de Richelieu na consolidação do poder real francês, que viria mais tarde a combater e derrubar a hegemonia católica no continente europeu. Olha, isso aqui é muito importante. Desde que começa, vamos dizer, a época das revoluções, você precisa ver que uma política revolucionária sempre existe. Sempre existe um ou dois ou três movimentos revolucionários em ação. E um movimento antirrevolucionário nunca existiu. Existem valores antirrevolucionários, ou crenças antirrevolucionárias, ou atitudes antirrevolucionárias, mas um movimento nunca existiu. Isso quer dizer que praticamente não, todos os movimentos políticos que você vê são de ordem revolucionária. Existem iniciativas antirrevolucionárias aqui e ali. Isso quer dizer que o tecido da história moderna é o choque de uma corrente revolucionária com outra corrente revolucionária. E que as pessoas que são contra a mentalidade revolucionária, na maior parte dos casos, elas fazem a burrada de aderir a um movimento revolucionário para parar outro, sem saber que com isso estão apenas incentivando, fazendo a roda girar mais depressa. Um exemplo característico, tem exemplo pior do que esse que você deu. Você vê, no tempo da Segunda Guerra Mundial, o Papa, o Pio XII, estava fazendo o que podia para ver se salvava o maior número de judeus. Lê o livro do rabino Daniel Dallin, né, que desmente a história do Papa de Hitler, que é uma calúnia desgraçada, mas não se pode dizer o mesmo do clero alemão, do alto clero alemão. Que eles, no começo, eles tomaram algumas medidas contra o nazismo, como, por exemplo, recusava a comunhão aos membros do partido e assim por diante. Então, no começo, eles fizeram a coisa certa. Porém, depois, à medida que o governo nazista foi adquirindo maior poder, eles foram cedendo, sob a desculpa de que o nazismo iria parar o comunismo. Então, isso aí você está querendo vamos dizer, combater Satanás com a ajuda de Beelzebul. Isso sempre dá errado. Sempre. Tá certo? Então, o que é necessário fazer é que a consciência antirrevolucionária se torne mais explícita e mais permanente, de modo que você consiga sempre, vamos dizer, transitar livremente entre essas tendências e esses entrechoques. Tá certo? E, no caso, por exemplo, o fortalecimento do poder monárquico poderia parecer aos membros da igreja um meio, por exemplo, de você parar a revolta protestante. Então, mas a criação do Estado moderno era um movimento revolucionário, e a reforma protestante que era outro. Então o que é isso? Às vezes adere a esse contra aquele. Digo, burrada, isso significa que você está jogando sempre no campo do inimigo. Você não tem a sua política própria. Mas como é que poderia Richelieu, naquela época, ter ideia, né? Ele não tinha lido o meu livro Mentalidade Revolucionária. Eu tenho a impressão, gente, que eu sou o primeiro sujeito, tenho a impressão, não tenho certeza, eu sou o primeiro sujeito que está conseguindo sintetizar isto desta maneira. Ou seja, há um processo histórico muito complexo às nossas costas, que vem de 4 ou 5 séculos, e cujos termos não estão perfeitamente esclarecidos. Nós estamos usando instrumentos precários para descrever isso aí. Então, por exemplo, o católico que acha que o problema é a reforma protestante e que então ele tem que apoiar um rei católico, no momento que o rei católico está constituindo uma monarquia nacional. Bom, no momento aquilo parece a coisa lógica a fazer, porém as consequências de longo prazo. A partir da hora que começa, quando o movimento revolucionário moderno, tudo fica extremamente perigoso. Toda atitude política se torna perigosa. Quer dizer, tem que pular fora, não tomar atitude política. Não, algumas tem que tomar. Mas tem que tomar de tal maneira que você não favoreça um movimento revolucionário para combater outro. Você tem que boicotar os dois. Então, era essa a ideia. Por exemplo, Churchill tinha essa ideia.
ele dizia o seguinte, a longo prazo isso se mostrou certo. Ele estava discutindo, eu não sei com quem, e o sujeito disse, não, mas a gente, lutando ao lado dos russos, eles vão tomar metade da Europa, como de fato tomaram. Né? E daí ele disse, olha, mas daí o Churchill respondeu, bom, mas depois de você comer vem a digestão. E eles vão ter uma indigestão. Ele disse, mas é batata. A União Soviética conseguiu manter os territórios ocupados? Não conseguiu. O problema é que, até ela vomitar os territórios ocupados, passou quase meio século e foi um morticínio desgraçado. O cálculo do Churchill não estava errado. Tá certo? Quer dizer, podemos entregar para a União Soviética porque ela não vai conseguir segurar. Eu digo, bom, ela come, depois ela vomita, mas o que ela vomitar, primeiro precisa ver se ainda vai ter alguma coisa ali para conservar. Né? E em segundo lugar, quanto tempo vai demorar e qual vai ser o custo disto. Né? Então, na verdade nós não sabemos, é muito difícil você se colocar na posição, por exemplo, de um estadista legitimamente conservador e reacionário, como Churchill. Né, que o que ele queria fazer vamos dizer, é conservar intacta as democracias ocidentais, conservar o sistema de direitos adquiridos, tudo certinho. Né? E naturalmente ele teve que negociar. Eu não sei o que eu faria no lugar dele. Você vê, o fato é que as Forças Armadas Alemãs eram tão poderosas. Veja quanta gente que teve que juntar para enfrentá-las. A União Soviética sozinha não podia, os Estados Unidos sozinho não podia, a Inglaterra sozinha, Inglaterra e França, então não. Eles tomaram a França em uma semana. Agora, o que Churchill não sabia, e que isso eu acho que foi a raiz do erro de cálculo, foi que a Alemanha só tinha se tornado tão poderosa graças à ajuda da União Soviética. A União Soviética foi fomentando o rearmamento alemão desde a década de 20, muito antes do pacto Ribbentrop-Molotov. Então, as Forças Armadas Alemãs são uma invenção de Stalin. Porque Stalin pretendia... o mesmo raciocínio que o Churchill fez com a União Soviética, Stalin fez com relação à Alemanha. E os alemães vão tomar tudo, mas eles não vão conseguir segurar. E na hora que eles soltaram, nós pegamos. Tá certo? E batata, aconteceu isso mesmo. Também, mas a pergunta é, quanto tempo vai levar? E qual vai ser o preço dessa brincadeira? Não é isso? Agora, quando Churchill invadiu a Tchecoslováquia, teve um governante europeu que telefonou para todos os outros. Ele telefonou para Roosevelt, dizendo, vocês não vão fazer nada para parar esse louco? Sabe quem era esse governante? Benito Mussolini. Daí ele viu que todo mundo pulou fora. Ele disse, está todo mundo com medo do alemão? Então eu vou passar para o lado dele, porque ele é o mais forte. Então, este foi o sujeito que quis agir no momento certo. Só que ninguém acreditou nele. Quer dizer, era preciso parar Hitler no começo. E sem a ajuda da União Soviética. Se eles tivessem feito isso em tempo... Não, mas é o tal negócio. Para agir em tempo, seria preciso ter uma consciência muito clara do que é o movimento revolucionário. E de que ele sempre se utiliza de forças opostas. Você vê, quando o movimento nacional socialista sai de dentro do ventre do movimento socialista, como o próprio fascismo italiano também tinha saído, isso faz parte da dialética natural do movimento revolucionário. Ele se come a si próprio, ele se destrói a si próprio e cresce. É como tem no Timon de Atenas de Shakespeare, o sujeito pergunta para o outro, como vai o mundo? E o outro responde, destrói-se, mas continua crescendo. Então, isso é um movimento revolucionário. Ele vive de se comer a si próprio e comer tudo que está em volta. Tá certo? Então,
Você precisa ver que essas divisões são o processo natural dele. Ele é a destruição. Ele é a inversão. Então, ali, como dizer, não existe o lado mais certo. Todos os lados estão errados. E você pode usar um para destruir o outro só se você tiver a garantia de destruir esse também. Né? Mas, se você não tem a perspectiva correta do movimento revolucionário inteiro, como é que você vai prever a longo prazo a coisa? Não é isso? De fato, para apoiar Stalin, o que custou? Bom, no total, meu filho, o movimento comunista matou 3 vezes mais gente do que as 2 guerras mundiais somadas. Então, claro, ele era um flagelo muito maior do que as 2 guerras mundiais. Ah, mas tudo está morrendo, é chinês, é russo, a gente não liga. Isso aí que falou Daniel Parks, né? Por que os caras prestaram mais atenção no nazismo? Ele estava matando alemão. Alemão é um povo importante. Os outros estão matando russo, chinês, nem liga. Né? Então, quer dizer, existe esse preconceito racista na escolha que os caras. Entre os vários perigos, qual é o pior? Né? O pior é o que está matando gente mais importante. E quando pegou os judeus? Falaram, não tinha um judeu na Alemanha que não tivesse parente nos Estados Unidos. Cada um que matava lá dava repercussão aqui. E chinês? Você não consegue distinguir um chinês de outro, porra. E russo, aqueles caras lá na Sibéria, bárbaros. Ninguém está nem ligando para eles. Né? Então isso foi um dos motivos pelos quais o pessoal achou que era certo se aliar aos comunistas para combater os nazistas. Os nazistas estão matando gente nossa e os outros estão matando os caras que nós nem sabemos que talvez seja até bom matar, diminui um pouco a população. Né? Então é isso, quer dizer, no caso do Richelieu, foi a mesma coisa que aconteceu depois com o clero alemão, que está tão bem documentado no livro do Erich Fögling, Hitler e os Alemães. Agora, o que não tem sentido, vamos dizer, é você atribuir essas atitudes do clero alemão ao Papa. O Papa está fazendo exatamente o contrário. Né? Agora, o pessoal sempre pensa a igreja é um bloco monolítico. É um bloco monolítico no sentido doutrinal. No sentido de poder e de administração, o poder do Papa é mínimo. Né? O que o Papa pode fazer contra que eu desobedeça? Praticamente nada. Né? Você veja, o pessoal fala, por exemplo, eu mencionei aqui na aula passada, né? Quantos movimentos de perseguição aos judeus não houve na Idade Média, na Renascença? Para onde eles corriam? Para Roma. Porque em Roma o Papa os protegia. Agora, se você está a 200 quilômetros de Roma, o que o Papa pode fazer para te proteger? Nada. Então aparece lá um bispo, um cardeal, que decide, né, te assar vivo, pronto, você está lascado. Então, por que quando os caras falam a igreja perseguiu os judeus, ele está se referindo ao cardeal e não ao Papa? Será que esses cardeais e muitas vezes apenas clérigos comuns representavam a igreja melhor que o Papa? Então, o Papa, vai dizer, sentença do Papa Gregório VIII. A obrigação dos católicos é proteger os judeus e permitir que eles continuem vivendo segundo seus costumes ancestrais, a lei de Moisés. Não incomoda eles. Essa é o que a igreja diz. Né? Agora, o que o cardeal fez, a Inquisição fez, etc. Você acha que o Papa mandava na Inquisição? Tá, é louco.